Uma boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Eu quero ler o Evangelho segundo São João, no capítulo 1. O Evangelho segundo São João, capítulo 1. O Evangelho segundo São João, capítulo 1. Nós celebramos hoje, mais uma vez, a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Partimos o pão, compartilhamos o vinho, lembrando do corpo de Cristo partido por nós e do sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. O que significa dizer que o Senhor Jesus desejou ser lembrado pela sua morte. E não é possível exagerar a importância da morte de Jesus Cristo na cruz para a nossa fé. E nesta noite gostaria de relembrar um fato essencial a respeito da morte de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, palavra de João Batista, quando está diante de Jesus de Nazaré. João Batista aponta para Jesus, e no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo nos dês a Tua palavra viva nessa noite. Dá-nos o entendimento e dá-nos a experiência da Tua palavra. Que esta verdade da Tua palavra seja não apenas compreendida por nós, ilumina o nosso entendimento, mas dá-nos viver o que a Tua palavra nos diz. Para a Tua glória, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Todos sabemos que é muito perigoso interpretar a Bíblia Sagrada literalmente. Fôssemos interpretar a Bíblia Sagrada literalmente, por exemplo, teríamos grande dificuldade com a palavra de Jesus, quando Ele nos diz no seu Sermão do Monte: se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. Nós estaríamos em sérias dificuldades se fôssemos interpretar literalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela necessariamente tem um conteúdo simbólico que aponta para realidades espirituais muito profundas. E justamente por crer que a palavra de Deus aponta, ou tentando discernir esse conteúdo espiritual profundo, e todas as implicações abrangentes desta realidade, eu ouso hoje à noite interpretar literalmente esse texto que nós acabamos de ler. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, numa referência a Jesus de Nazaré, o Cristo, o Senhor Jesus. Esta afirmação é extraordinária, que Cristo tira o pecado do mundo. Ele, como cordeiro que é morto e cujo sangue é derramado, aponta para toda a realidade ritualística, cerimonial da religião de Israel, do pacto celebrado com Deus, por Deus com Abraão, no Sinai, e da importância do Monte Sião, o lugar do templo, em Jerusalém. E todos sabemos que é ali no templo em Jerusalém que os sacerdotes oficiavam diariamente, pela manhã e à tarde, sacrifícios de animais. E aspergiam o sangue dos animais sobre o altar. E aquele sangue de animais, diz a palavra de Deus, fazia expiação pelos pecados. O que quer dizer que o sangue dos animais cobria o pecado,
o sangue dos animais cobria os pecados dos homens, de tal maneira que Deus, em olhando para os homens, cobertos pelo sangue do sacrifício de um animal, o sangue é que faz expiação de pecado, então Deus, contemplando os homens cobertos pelo sangue, não via o pecado, via apenas o sangue. O sangue fazia expiação, isto é, cobria. Havia um pecado, mas o sangue cobria o pecado de tal maneira que Deus não via o pecado. E assim, não tratava os seres humanos de acordo ou à luz do pecado contemplado. Por quê? Porque ele não via o pecado. Ele via o sangue da expiação. Ele via o sangue que cobria o pecado. Mas se você ler a carta aos Hebreus, você vai encontrar ali uma informação interessante. O capítulo 10, o versículo 4, que o sangue dos animais fazia expiação e cobria o pecado, mas não podia tirar o pecado. Isto é, o pecado era um critério de relação entre Deus e os homens. Quando Deus se relacionava com a raça humana, o pecado era um critério. Está ali um pecado. E há uma providência a ser tomada. Há algo que precisa ser feito para que o pecado deixe de afetar ou influir ou determinar a relação entre Deus e os homens. Ele está ali, mas ele está coberto. Quando a Bíblia Sagrada vem dizendo que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Cristo, ele tira o pecado do mundo, o pecado não está mais presente na relação entre Deus e os homens, o pecado foi tirado. Então imagine isso literalmente, o pecado foi tirado. Há algo entre nós e Deus, é o pecado. Mas Jesus vem e pega esse pecado e joga fora, não há mais. Agora, quando Deus nos olha, não há mais pecado. É diferente de o sangue de Jesus Cristo cobre o pecado do ser humano e Deus nos vê pelo sangue e não vê o pecado que está coberto pelo sangue. Não existe pecado. Ele tirou, jogou fora. Se você prestar atenção na narrativa bíblica, você vai ver um homem no jardim. E esse homem no jardim, quando precisa escolher entre a sua própria vontade e a vontade de Deus, ele faz escolha pela sua própria vontade. Esse homem no jardim é Adão e representa todos nós. Uma vez que ele opta pela sua própria vontade e se estabelece como um rival a Deus ou um rebelde a Deus, essa é a inteligência bíblica, o pecado entrou no meio. A partir de agora, tratando com um rebelde, com alguém em estado de pecado, com alguém em condição de pecado, porque na Bíblia Sagrada o pecado não é roubar, mentir, cobiçar. O pecado, na verdade, é um estado de ser em relação a Deus. Esse estado de rebeldia. Quando eu afirmo a Deus, eu opto pela minha vontade em detrimento da tua. Só que a Bíblia Sagrada vai falar que há um outro homem no jardim. Esse outro homem no jardim é Jesus de Nazaré. E quando Jesus de Nazaré tem que escolher entre a sua vontade e a do Pai, ele diz: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele não é o rebelde. Ele não está em rebelião. Ele não está em estado de pecado. Quando Deus olha para Jesus, ele não vê pecado nenhum. E quando nós estamos em Cristo, Deus olha para nós, não há pecado. Na verdade, não apenas nós, mas toda a humanidade. Assim, quando Deus olha para a humanidade em Adão, essa humanidade em Adão tem um pecado. E essa realidade do pecado precisa ser coberta com sangue de animais. Mas quando vem Jesus, ele tira o pecado do mundo. E agora, quando Deus olha para a humanidade, não tem mais pecado. Não tem mais. E isso é o escândalo do Evangelho. É que não há mais pecado. Ele jogou fora, Jesus tirou o pecado do mundo. Isto é, o pecado não é mais um critério da relação entre Deus e os homens. Essa palavra passa a ser impronunciável. O pecado do ser humano.
Jesus tirou o pecado e jogou fora. Quando alguém fala o pecado, Deus vai dizer assim: o que você está falando? Eu não estou entendendo. Do que é que você está falando? Isso não existe, eu não vejo. Mas o Senhor está tratando os homens pecadores desse jeito. Ele diz assim: mas que pecado é esse? Eu não estou vendo, não tem pecado. Entre mim e os homens não há nada no meio, só tem o meu filho. Não tem pecado. Isso é muito escandaloso, e se nós levarmos as últimas consequências a essa afirmação, nós precisamos ressignificar muita coisa. Por quê? Porque o nosso mundo, ele é vivido com o critério pecado. O pecado é o critério das nossas relações. O pecado é o critério da nossa relação com Deus. O pecado é o critério das relações entre nós. Quando nós olhamos assim para Deus e nós temos o pecado aqui no meio, então o pecado é o critério. Então nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Aí o seu filho fica doente e você fala: é castigo de Deus para o meu pecado. Aí você perde o emprego, é o castigo de Deus para o meu pecado. Ou então você chega numa comunidade, a comunidade olha para você e diz assim: pecado, o pecado seu está estampado na sua testa. Você é pecador, não se aproxime, você não é bem-vindo aqui. Por quê? Porque a nossa comunidade é do pessoal que não tem pecado. A nossa comunidade, ela é tão preocupada de não ter pecado nenhum. Por quê? Porque a nossa reputação lá fora é de uma comunidade que não tem pecado. E quando você chega aqui com o seu pecado, e você se mistura aqui com a gente, e você dá a entender que é um de nós começaremos a ser mal falados por sua causa. Então, vai embora daqui com o seu pecado, porque aqui só tem gente legal, sem pecado nenhum. Isto é, aqui só tem gente com pecado dentro do armário, aqui só tem gente com pecado embaixo do tapete, aqui só tem gente com pecado camuflado. Gente com pecado assim na cara, que nem a sua, não tem. E a relação que nós temos entre nós é uma relação baseada no critério pecado. E a relação que nós temos com Deus é uma relação baseada no critério pecado. Mas aí nós lemos isso aqui, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é escandaloso. Quer ver como é escandaloso? Imagine que no céu tem uma mesa posta para o jantar. Uma mesa posta para o jantar. E ali tem um lugar separado. Pense assim numa pessoa odiosa, uma pessoa inescrupulosa. Uma pessoa assim, que eu vou parar de adjetivar. Pense nessa pessoa. Uma pessoa mais assim que você conhece. Pense nela. Aceito sugestões. Alguém pode falar um nome? Verdade, eu não estou brincando. Fala o nome de uma pessoa assim, a última que você acha que vai estar no céu, que vai queimar no 5º pavimento do mármore do inferno. Calma, pessoal, nossa. Que fúria! Que fúria! O melhorzinho que nós conseguimos de manhã foi Hitler. Foi Adolf Hitler. Vamos eleger o Hitler? Quem vota favorável, diga sim, sim, Hitler. Hitler é inimigo universal, tem problema. Hitler. Judas. Herodes, que matou as criancinhas. Herodes. Vamos livrar do Hitler agora, vamos ficar com Herodes, matou as criancinhas. É hediondo. É desqualificado. Herodes. Então você chega no céu para jantar. Aí você vai, puxa uma cadeira, tem um prato, talheres, um guardanapo de linho branco, taças. E quando você puxa a cadeira, vem um anjo e fala: aí não, está reservado. Aí você fala: reservado para quem? Para Herodes. Como assim? O cara que matou as criancinhas em Jerusalém, em Belém, na Judéia, esse Herodes, e o anjo diz para você: sim, é esse Herodes. Aí você vai então dar um passo ao lado. Você não quer ficar muito perto de Herodes, você vai. Quando você puxa essa cadeira, o anjo: aí também não. Está reservado. Para quem? Hitler. Ah, você está de brincadeira comigo. O Hitler vem
O anjo diz para você, se ele vem ou não vem, eu não sei, mas está convidado. Mas ele se converteu? Aí você fala, não, não é o Hitler convertido. É o Hitler. Mas ele foi batizado numa igreja batista ou presbiteriana? Não é o Hitler batizado numa igreja evangélica. É o Hitler. Mas ele teve então uma experiência secreta com o Espírito Santo, ele falou em línguas e só Deus ouviu, é isso? Falei, não é o Hitler batizado com o Espírito Santo, é o Hitler. É o Hitler. Mas e o pecado dele? Que pecado? Que pecado? Você diz, o pecado, você está ligado quem é o cara. Você está informado quem é o Hitler. O Facínora. Mas que pecado? Eu não estou vendo. Não, mas entre Hitler e o céu tem o pecado dele aqui no meio. Aí o anjo teria que abrir para você João capítulo 1, versículo 29 e falar, leia aqui comigo, cidadão. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Tirou. Hitler tem um lugar à mesa. Herodes tem um lugar à mesa. O prato dele está lá. Os talheres dele estão lá. O guardanapo de linho branco está lá. As taças estão lá. Por quê? Porque o pecado não é um critério segundo o qual Deus nos trata. Esse é o escândalo do Evangelho. Pecado é o critério segundo o qual nós nos tratamos uns aos outros. E pecado é o critério segundo o qual nós nos relacionamos com Deus. Mas não é o critério segundo o qual Deus se relaciona conosco. O critério segundo o qual Deus se relaciona conosco é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Um sangue que uma vez derramado, tirou o pecado do mundo. Tirou. Não sei se nós conseguimos entender esse negócio. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O que está acontecendo na parábola do filho pródigo? Um jovem chega para o seu pai e fala assim, papai, eu tenho um grande desejo no meu coração. O pai amoroso diz assim, diga meu filho, meu desejo, papai, é que o senhor morra. Que o senhor morra. Para eu meter a mão na minha herança. Mas o senhor está demorando para morrer, papai. O senhor não morre, o senhor tem uma saúde irritante, papai. O senhor tinha que morrer logo. O senhor não morre e eu não posso pegar a minha herança. Então eu queria fazer um pedido para o senhor. Diga, meu filho, tem jeito do senhor adiantar a minha herança enquanto o senhor ainda está vivo? E o pai diz, ok, tome a parte sua da herança. E esse menino vai embora de casa. E ele vai e acaba, você sabe essa história, não é? Que ele acaba comendo com os porcos e etc. Aquilo que eu falei, que ele se coisifica, ele se bestializa, ele se demoniza, ele se degenera como ser humano, vira bicho, vira coisa, vira diabo, vira sei lá, qualquer coisa. Ele vira Hitler. Ele vira Herodes, ele vira sei lá quem você colocou aí na sua cabeça. Pode ter sido você mesmo, ele vira você. Vira eu. E aí um dia ele decide voltar para casa. E quando ele volta para casa, e imagine essa cena que o pai dele está sentado, olhando no horizonte, e ele conhece a silhueta do filho, o jeito de andar do filho, ele sabe exatamente que aquele que vem lá é o filho dele. E quando o pai vê, o que diz a Bíblia Sagrada, que o pai se levanta, corre na direção do filho, cheio de compaixão, para abraçá-lo e beijá-lo. E ele abraça e beija o filho, e toma nos braços, e enquanto aquele pai corre, os seus olhos estão encharcados de lágrimas, as suas lágrimas escorrem pela sua face, e aí não existe no coração desse pai a mínima dúvida de que aquilo que ele tem que fazer, e que ele quer fazer, e que ele sempre desejou fazer, era amar e abraçar e beijar aquele menino de volta. Ele não fica lá sentado na varanda, olhando e mirando no horizonte, dizendo assim, deixa eu ver como é que ele vai chegar. Deixa eu ver se ele se arrependeu. Deixa eu ver se ele se batizou lá em alguma igreja, lá nessa terra aí para onde ele foi.
Deixa eu ver se ele está ciente do pecado dele. O que o pai sabe é que o filho está de volta. E no meu entendimento, no meu coração, eu quero crer que o prato daquele menino esteve sempre à mesa, nunca saiu de lá. Os talheres estiveram sempre lá, o guardanapo de linho branco sempre lá, as taças sempre ali, sempre, sempre, sempre. O pai nunca tirou da mesa aquilo ali. Foi ele que foi embora. E quando esse menino volta, o pai não pergunta, está arrependido? Aceitou Jesus como seu salvador? Vai na igreja direitinho? Foi no culto de domingo passado? Deu o dízimo? O gafanhoto vai te pegar. Não, o pai não fala nada disso. O pai simplesmente corre, abraça o menino. E mais. O menino ensaia uma confissão. Quando ele chega diante do pai, ele tem uma confissão ensaiada. Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas na hora que o menino começa a declarar a confissão, pai, eu pequei contra o céu perante ti, o pai já abraçou e começou a beijar o menino, e os dois choraram abraçados, e nem a confissão dele ele conseguiu concluir. Por quê? Porque a confissão, o arrependimento, não são uma condição para Deus amar você e colocar o seu lugar à mesa. Não é que a mesa daquela casa estava posta com um prato a menos. E o pai ali sentado fala para a mãe assim, vem teu filho de volta. E ela diz, eu vou correr para colocar o prato dele à mesa. Não, pera um pouquinho que eu vou ver se ele está arrependido. Espera um pouquinho que eu vou fazer um apelo. Se ele levantar a mão, você põe o prato. Se ele não levantar a mão, tira o prato, deixa o prato fora. Não é assim. A mãe não precisa dizer, eu vou colocar o lugar dele à mesa, porque sempre esteve lá. O arrependimento e a confissão desse menino não são critérios e não são condições para que Deus o receba à sua mesa. A mesma coisa conosco. Por isso que eu disse que Hitler está convidado. Se ele vai ou não vai, eu não sei, mas a mesa dele está lá. E no fundo do meu coração, sabe o que eu acho? Que se o Hitler não for, o pai sai de casa e vai lá dizer assim, por que você não vem? Venha. O seu lugar está à mesa. Porque esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Eu penso o seguinte, que se é o meu coração, eu imagino o que acontece na sua casa, seu filho sai de casa batendo a porta e deixa você no vácuo falando sozinho. Bateu a porta na sua cara. Saiu com raiva, saiu magoado, saiu chutando vento. Sua filha bateu a porta na sua cara. À noite, quando volta, não passa nem na sala, vai direto para o quarto. Ou porque está com raiva, ou porque está com vergonha, ou porque se sente culpado, ou porque se sente culpada. Mas há um pecado no meio. E aí eu me levanto e vou até o quarto do meu filho, até o quarto da minha filha e digo, o jantar está servido. Nós esperamos você à mesa. E então o meu filho olha para mim, a minha filha olha para mim e diz assim, mas papai, e aquela porta na sua cara? Eu falei, a porta na minha cara? Não, a porta não bateu na minha cara, filha, bateu na sua. A porta não fechou o meu coração na sua direção, fechou o seu em relação a mim, mas o meu em relação a você, jamais. A porta que você bateu não tem nada a ver se eu te amo ou não te amo. Se você é minha filha, meu filho ou não é. Se há um lugar à minha mesa para você ou não tem. Sempre teve, sempre terá. O meu amor por você é desse tamanho, é desse jeito. Agora, eu não sei se você quer sentar-se à minha mesa. Então a porta que você bateu, bateu na sua cara. E isso que você fez, machucou você. Porque eu estou inteiro. E sabe qual é a sensação que eu tenho? Que o pecado que a gente comete hoje, porque a gente faz, né? Eu estou dizendo que o pecado não é critério de relação entre Deus e nós, mas que a gente faz umas coisinhas, faz pouca, mas faz, assim, uma vez por semana, mas faz. E essa pouca coisa que a gente faz é como ter uma faca na mão e enfiar em Jesus.
E a gente puxa. E na hora que entra, ele acusa o golpe. Mas na hora que a gente tira, eu gosto de crer assim, que cicatriza imediatamente. E aí eu olho para Jesus e eu falo assim, Jesus, eu tenho um pecado aí entre nós dois. Aí Jesus olha para a barriga dele e fala, não, estou de boa, estou bem. Aí eu falo assim, mas tem sangue no cabo da minha faca. Eu falo, aí já é um problema seu. Não é meu. Porque eu estou inteiro. O amor que eu tenho por você continua inteiro. O prazer que eu tenho na sua companhia continua exatamente o mesmo. E tudo que eu quero fazer é trazer você para sentar ao meu lado na mesa do meu pai para a gente tomar essa janta junto agora. Então esse sangue no cabo da faca é um problema teu. E isso estragou a sua consciência. Isso aí mexeu dentro de você. Isso aí machucou você. Porque quando você me machucou, eu curei no ato. E não existe o seu pecado entre mim e você. Mas existe o seu pecado entre você e eu. Porque o seu pecado está na sua cara, está dentro de você, ele está destruindo você, mas o seu lugar continua aqui, à mesa do meu Pai, sempre esteve e sempre estará. É isso que nós estamos celebrando hoje aqui. Nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos celebrando Deus dizendo, sente-se à mesa, meu filho e minha filha. Aí você diz assim, eu não tenho nem cara para sentar. Bom, é um problema seu. Eu tenho vergonha de sentar. É um problema seu. Eu não mereço sentar. É um problema seu. Eu não tenho nem condição física, psíquica, emocional e espiritual para sentar nessa mesa. É um problema seu. Eu estou com raiva do Senhor. É um problema seu. É seu. Mas o seu lugar está aqui à mesa. A nossa felicidade está no fato de que Deus é esse Deus que não apenas não tira o nosso prato da mesa, mas Ele é um Deus que vai nos buscar do lado de fora de casa, né? Porque eu imagino que quando alguns de nós chegarmos e encontrarmos o Hitler sentado à mesa, enxugando as lágrimas, aí nós vamos dizer, não, nessa mesa eu não sento. Aí o pai vai ter que levantar e diz assim, meu filho, venha sentar-se. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e é justo nós celebrarmos. Venha sentar-se à mesa. Aqui há lugar para todos. Então olha o que diz o profeta Isaías, o capítulo 43. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Não se lembra esta figura que aplica a Deus, né, um sentimento humano ou uma condição humana. É como se Deus dissesse, olha, isso não está no meu registro, só está no seu. Então livre-se disso e sente-se à minha mesa. Eu lhe dou sandálias novas, um anel no dedo, eu lhe dou vestes novas. Veja o que disse o profeta Miqueias, no capítulo 6 da sua profecia. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão? Quem é comparável a ti? Terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta é a profecia a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que coloca-nos aqui à mesa do nosso Pai. E eu gostaria de convidá-lo a essa mesa, independentemente de quem você é, o que você fez, qual o seu passado, o que é que você carrega dentro de você, qual é o pecado que está estampado na sua face ou registrado na sua memória emocional, espiritual. Não interessa isso, porque Deus está dizendo, sente-se comigo à mesa,
porque o seu pecado não é um critério que eu levo em conta na hora de amar você. Creia nisso definitivamente e viva em liberdade. Agora lembre-se que o que o seu pecado fez com você, e jogue isso fora. Isso está matando você. Isso está matando você, está destruindo você. Abandone essa vida. Mas não deixe de se assentar à minha mesa. Não deixe de se assentar à minha mesa. Eu convido você. Agora eu faço mais. Eu pergunto a você, porque se é verdade o que o Senhor Jesus nos ensinou, e assim eu creio, Ele diz que assim como o Pai nos perdoa, nós devemos perdoar os nossos devedores. O que significa que provavelmente aqui entre nós estamos reunidos com pessoas que tiraram pratos de sua mesa. Quem foi que você tirou da sua mesa? Ou porque você tirou, ou porque foi embora mesmo. E o prato não está mais lá. Eu insisto com você hoje à noite, em nome de Jesus, coloque de volta um prato à mesa. Deixe o lugar reservado. E devolva para essas pessoas a responsabilidade de vir ou não vir jantar. Diga assim: o seu lugar está à mesa. O seu prato está lá. Os seus talheres estão lá. As taças estão lá. O seu guardanapo de linho branco está lá. Você tem um lugar à mesa de nossa casa. Você não está aqui porque você não quer. Mas o nosso coração, o meu coração está aberto para você. E eu coloco novamente um prato à mesa e convido você para jantar. Quem foi que você tirou da sua mesa? Quem foi embora da sua mesa? Aproveite esse momento de hoje à noite, quando estamos diante da mesa do Senhor, e faça essa oração a Deus, dizendo: Senhor, tem gente faltando na minha mesa, e eu quero colocar de volta um prato, talheres e taças e um guardanapo de linho branco. E eu peço ao Senhor que essa mesa um dia se complete. Hoje, amanhã, urgente, urgente, urgente. Imagine um filho seu voltando, e ele encontra você, o seu marido, você e sua esposa jantando, e tem mais um lugar posto. E ele chega muito constrangido e diz: estão esperando alguém, papai? Você, meu filho. Toda vez que colocamos a mesa aqui em casa, nós preparamos o seu lugar. Um amigo. Enfim, esse é o seu tempo com Deus. O tempo de você se assentar à mesa, mas também de pedir a Deus que lhe dê condição de fazer a mesa e servir a sua mesa em nome de Jesus, assim como Jesus serve a mesa dele em nome do seu Pai. Faça isso. Faça isso para o seu bem, para a sua cura, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Nós vamos participar juntos. Vamos cantar. Vamos orar. Vamos tomar o pão e o vinho nas mãos. E vamos celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem-vindos à mesa do Senhor.